Eu quero falar nessa noite sobre 3 disciplinas espirituais que têm o poder de mudar a nossa vida. Na verdade, essa noite eu já falei de 5, né? Olha, oração, jejum, né? Oração, jejum, estudo da palavra, são disciplinas espirituais. É algo que exige empenho, né? Meditação, confissão da palavra. Depende do que? De eu pegar e fazer, de eu focar naquilo que eu quero fazer e realmente realizar. Agora eu quero falar sobre 3 disciplinas que não são essas, que são outras, mas que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E eu acredito que ela nos ajuda a entrar nesse período de jejum com uma clareza de propósito, com um entendimento daquilo que Deus quer fazer. Na semana passada nós falamos e declaramos que de fato o Senhor está no controle. O Senhor tem a maneira de agir, o tempo de Deus, e o Senhor é aquele, a vontade de Deus é nos abençoar. Tanto é que a vontade dele é nos abençoar, que a Bíblia fala que ele já nos abençoou, ou seja, que a bênção de Deus está sobre nós. E aí às vezes, essa realidade muitas das vezes ela desencontra com a nossa língua, com a maneira que a gente fala. Ou seja, eu não deveria falar com você, eu não deveria falar assim: ah, Jesus te abençoa. Por quê? Porque se você é salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a bênção já foi liberada sobre a sua vida, né? Mas a gente fica nesse negócio, né? Tem problema? Não tem problema, mas é você entender que você está sendo redundante, né? Você fala assim: Deus te abençoe, mas Ele já te abençoou, a bênção já está sobre você, amém? Amém ou amém? Então, ou seja, agora, essas disciplinas que eu quero falar, e elas são bem práticas, para de fato a gente aplicar na nossa vida, para a gente viver, ou seja, princípios que vão trazer o favor de Deus para as nossas vidas. Pastor, mas isso não é contraditório, porque o Senhor diz que nós já recebemos o favor. É verdade, mas existem atitudes na sua vida que podem fazer o quê? Que podem impedir você de receber. Gente, mas alguma coisa pode impedir Deus de me abençoar? As suas atitudes, a sua maneira de viver, ou seja, os princípios pelos quais você vive. Tudo isso, ou seja, nós olhamos para isso e percebemos o que? Se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos atenção, às vezes nós estamos pregando uma coisa e fazendo outra. Muitas vezes nós estamos crendo em alguma coisa e agindo de outra maneira. Eu creio que esse jejum que nós vamos fazer, esse propósito, ele vai ser aquele que até hoje mais voltado para você. Vai ser o jejum que você vai voltar os olhos para você, mas não é para você voltar os olhos para as suas necessidades, é para você voltar os seus olhos para quem você é, ou seja, para aquilo que Deus fez na sua vida, para aquilo que você recebeu de Deus. Qual que é o grande problema nosso? Nós voltamos os nossos olhos para nós, para desejar e para afirmar aquilo que a gente quer. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos ativando o que em nós? O nosso ego absoluto. Mas quando você volta os seus olhos para você e para afirmar em fé aquilo que você já é, aquilo que Deus já fez a seu respeito, isso muda a perspectiva e vai trazer fé para você. Qual que é o grande problema? O problema é que o inimigo, ele quer trabalhar na sua mente para fazer você pensar que aquilo que Deus disse a seu respeito não é verdade, que Deus falhou com você, ou que você não merece isso tudo. Então, ou seja, nesse tempo nós vamos nos voltar para a palavra, para de fato, ou seja, entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus já fez em nós, e nos apropriarmos dessa realidade. Nós vamos abordar essas 3 disciplinas de maneira bem prática, bem fácil de você aprender e memorizar. A primeira delas de fato, ou seja, eu e você, para que nós possamos desfrutar do favor de Deus, experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos ter a disciplina de viver baseado na fé e não na obediência. Fala comigo assim: viver baseado na fé e não na obediência. O que nós reparamos
nós que estamos buscando o Senhor, nós que estamos buscando a palavra, a gente olha para isso e nós entendemos, ou seja, olha, o poder de Deus, nós olhamos assim, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é a oração. Através da oração eu tenho acesso ao poder de Deus. Bom, isso é verdade? É verdade. A oração é poder, mas sem o Evangelho, a oração não tem poder nenhum. Como assim, pastor? Quando eu oro e a minha oração não está em concordância com o Evangelho, ou seja, a minha oração ela se torna nula. O que a Bíblia diz? Vocês oram e não recebem por quê? Porque Deus está surdo? Por causa do quê? Vocês oram errado, pedem mal. Por que a gente pede mal? Porque às vezes a gente pede sem conhecer a palavra. A verdade, de fato, ou seja, o poder de Deus ele age por meio da oração, mas, ou seja, é necessário que o Evangelho, ou seja, a nossa oração esteja alinhada com o Evangelho. Outra coisa, a gente pensa assim, não, a verdade é que o poder de Deus é a ação do Espírito Santo. Isso é verdade? É verdade. Mas o Espírito Santo só age por meio do Evangelho. E a gente vai olhando e percebendo assim que todas as coisas, elas convergem para o Evangelho. E aí nós entendemos o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16. Nós entendemos o quê? Que, olha o que Paulo diz, olha o que Paulo declarou aos irmãos da igreja em Roma: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que obedece. É isso? Não. Não é o poder de Deus para aquele que obedece, mas para aquele que crê. Querido, nós vivemos uma tensão entre o crer e o obedecer. Ou seja, nós ficamos assim, o que é mais importante? Crer ou obedecer? O que faz efeito? Porque a gente se converte, a gente que tem um barulho, meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou concentrando aqui, vamos. Deixa a buzina de mim aqui, vamos lá. Olha só para mim. O que nós precisamos compreender? A fé é o que nos move. A fé é aquilo que nos direciona, é aquilo que nos faz avançar, que nos faz crescer. É por meio da fé que nós somos salvos. Mas muitas vezes nós condicionamos a nossa vida com Deus a um conjunto de normas a obedecer. Uma vez que você está em Cristo, o que você precisa compreender? A sua dívida foi paga. O seu pecado foi completamente apagado. Então o que acontece? Os seus olhos têm que serem trazidos de volta para Deus e não para a condenação. Porque na verdade o que acontece? O que o inimigo tenta fazer o tempo todo é mostrar para você que você não merece. Querido, mas deixa eu te contar uma coisa. Você também, você não merece mesmo. Só que nós não somos abençoados pelo que nós merecemos. É pela obra de Cristo. É pelo que Cristo fez. O que às vezes dói no nosso ouvido e que a gente tem tanta dificuldade de compreender? É que a Bíblia diz a seu respeito que você é justo. Fala assim, você é justo. Mas quando você olha para você e para a sua vida, qual que é a avaliação que você faz de você? Você vive uma vida certinho? Ou tem algumas áreas que o negócio não está muito bem? E aí o que acontece? O que a graça vai dizer? A graça, querido, é dizer que você é abençoado não pelo que você faz, mas por aquilo que Deus fez. Tem muita gente que quando olha para essa perspectiva vai pensar o quê? Então não importa o que eu faço, então se eu já sou abençoado, não importa. Querido, essa é a mentalidade do crente derrotado. O crente derrotado acha que a graça é provisão para pecar. Mas o crente vencedor, ele compreende que a graça é aquilo que possibilita ele vencer o pecado. Por quê? Porque ele não está preso na questão da obediência.
Ou seja, pastor, então o senhor está dizendo que nós não precisamos obedecer às coisas? Não. Eu estou dizendo que a sua prioridade é o que você crê, não o que você deixou de fazer ou está fazendo. Mas o que acontece? Eu falo assim, você é justo, mas você olha para você e diz, qual que é a conclusão que você chega? Como que eu sou justo? Eu justo nada, pastor, eu peco, eu errei, tem aqui algumas coisas que eu não consigo, eu tento fazer diferente, mas não dou conta. Quando você se sentir assim, você tem que voltar os seus olhos para a palavra e lembrar do apóstolo Paulo dizendo que miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer, eu não dou conta. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço o tempo todo. Ou seja, eu erro. Só que eu não paro aí. Porque a grande tentação nossa, e o diabo nos empurra para isso o tempo todo, é parar aí. Parar aí seria o quê? Seria virar e falar assim, já que eu erro mesmo, que eu sou pecador, vamos viver na vida assim. Essa não é a vontade de Deus e nem é o que a graça, é o propósito da graça. Não é isso. Não é desculpa para pecar, não. Mas é você entender que é o seguinte, quando você compreende que Ele já obedeceu e que você se tornou justo, não pelo que você faz, mas pela fé, ou seja, obedecer, ela se torna consequência do que você crê, e não o seu alvo. Porque tem muito crente que acha que viver para Deus é um campeonato de obedecer. Não, eu não estou conseguindo obedecer tudo, mas amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou conseguir. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir obedecer. Eu vou me esforçar até eu conseguir. Quando eu vivo desse jeito, sabe qual que é o resultado? Condenação. E deixa eu te contar, quando você começa a pensar dessa maneira, daqui a pouco você vai chegar à conclusão que você não precisava de Deus. Você dá conta que você é santo sozinho. Você não precisava de Deus. Todos nós precisamos compreender que todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas diante de Deus, agora eu sou justo. Isso poucos compreenderam, né? Eu vou repetir. Todos vocês, todos nós, estamos sujeitos ao pecado. Nós podemos em algum momento a gente falhar, por causa, não é que você tem licença para pecar, mas é que o pecado ele se torna muitas vezes um acidente de percurso. Você não queria, mas aquilo te levou àquela situação. Mas você precisa compreender uma outra realidade. Isso é verdade? É, mas existe uma realidade maior, que quando você está diante de Deus, quando você está em Deus, Ele olha para você e vê você justo. Por que eu sou justo se eu não tenho condição de pecar ainda? Você precisa receber isso em fé. Você precisa crer nisso e falar assim, olha, eu sou justo mesmo. Mas é confiar nisso. A Bíblia fala que o justo, ele vai viver pela fé. O problema é que a nossa mentalidade, lá está em Romanos, só no verso 17, passa lá, o verso 17. Porque é o poder de Deus para salvar. Porque o Evangelho porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que quer dizer isso? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é pelo que você faz, mas é pelo que você crê. O que está escrito? O justo viverá pela fé. O problema é que a gente entende isso errado. Quando fala assim, o justo viverá pela fé, vou te contar uma história. Eu sou neto de pastor, você já sabe, né? E meu sonho de vida, meu projeto de vida era ser pastor. Glória a Deus, você está vendo que eu realizei. Amém? Amém. Então vamos glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Como é que você quer que as pessoas comemorem o dia que você realizar o seu sonho? É desse jeito? Não, querido. Vou repetir de novo, meu sonho é ser pastor, eu sou. Mas não é você que eu sou do outro lado de dentro. Agora presta atenção. Volta e meia, quando eu conversava com as pessoas sobre ser pastor, e aí eu ouvia aquela expressão, mas você sabe que pastor vive pela fé, né? Você sabe que o pastor vive pela fé. O que significa isso na cabeça das pessoas? Viver pela fé é passar dificuldade, passar fome, a não ter dinheiro, a não ter nada. Viver pela fé é viver na ausência de recurso. Isso é mentira.
Isso aqui não é viver pela fé, isso é viver na miséria. E não é isso que Deus está falando ali. O que Deus está falando é que o justo vai viver pela fé. Sabe o que quer dizer? É que eu olho para a minha condição pecaminosa e eu sei que eu não dou conta de resolver sozinho. Mas aí eu olho para Cristo. E Cristo resolveu para mim. E a justiça dele, ou seja, o que seria a justiça de Deus em mim? O salário do pecado é a morte, eu mereci a morte. O que Jesus fez? Morreu. Morreu como? No meu lugar. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos. Para quê? Para você viver a vida dele. Mas agora você diz, eu não dou conta. O justo viverá da fé. Muitas pessoas, com o coração assim, desejoso de agradar a Deus, fazem exatamente a seguinte situação quando levantam. Ou quando param para pensar na sua própria vida. Param para pensar na sua própria vida e chega e pensa o seguinte, assim, olha, como é que está a minha vida? Eu sou crente, quais as áreas que eu ainda não venci? Eu estou com um problema nessa área, eu estou com um problema naquela. Nossa, mas eu pequei ali, eu não dei conta de vencer aquela situação. E eu começo, muitas vezes o que acontece? A pessoa, o que ela está desejosa? O raciocínio é natural. Ela quer saber o que está errado para ela poder consertar. Certo ou errado? Certo. Esse é o pensamento natural. E aí o que acontece? Quando você começa a pensar nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus erros, qual que é o sentimento que vem do seu coração? Qual que é o sentimento? Condenação. Você fala assim, eu estou lascado mesmo. E aí o que eu falo? Eu falo assim, não, mas eu vou me esforçar. Hoje eu vou conseguir. Aí eu pequei hoje aqui, mas não vou pecar mais. Né? Ou seja, é aquele que está vencendo, sei lá, qual que é o problema, mentira. Nossa, mas eu menti ontem. Não, mas hoje eu não vou mentir mais não. Hoje eu vou falar a verdade. Aí quando chega 11 horas e 37 minutos, ele vai e mente. Aí ele fala assim, faltava só uns minutinhos. E aí ele se frustra um pouco. E aí o outro, mas amanhã eu vou conseguir. E aí, ou seja, ele começa aí a se esforçar, mas não consegue romper. Por quê? Porque ele está tentando vencer com base na decisão de obedecer. E isso, na verdade, ou seja, quando nós confiamos na obediência, sabe qual é o resultado? Condenação. Quando você baseia sua vida na obediência, normalmente você não consegue ter fé. Por quê? Porque você começa a perceber que não consegue fazer tudo que deveria fazer. A obediência, ela nunca é completa. Você sempre percebe que está faltando alguma coisa. E é por isso que nós não podemos confiar nela. A nossa fé, ela deve ser baseada não na obediência, mas a nossa fé deve ser baseada na obra de Cristo. Não naquilo que você faz ou fez, não no merecimento por meio da obediência, mas na obediência de Cristo. Cristo obedeceu. Cristo, ou seja, nós lemos aqui hoje, ele, quando as pessoas provocavam ele, o que ele fazia? Ele não devolvia, não insultava, ele não revidava. Ele fazia o quê? Domínio próprio. Ele colocava, não a vida do outro. Está vendo, Deus, o que eles estão fazendo comigo? Mas ele colocava a vida dele. Ele fazia, Deus, me ajuda. Me ajuda. Tem hora que você entra em umas brigas que você não precisa. Sabe? Tem hora que você entra em umas brigas que não precisa. E esse pensamento entre a obediência e a fé, ele é conflitante. Por quê? Porque a bênção de Deus é somente para aqueles que vivem baseados na obra de Cristo. Se você definir que a sua vida vai ser com base na obediência, eu vou te avisar lá de início, você não vai conseguir desfrutar da bênção. Por quê? Porque você não vai conseguir. Não, pastor, o senhor é pessimista. Não, é realidade. Nenhum homem conseguiu. Você vai ser o primeiro?
Foi preciso Jesus vir para cumprir toda a exigência da lei. Ou seja, Deus olhou e falou assim: não tem justo ninguém pode fazer, mas Ele pode. Agora, quando você crê na obra de Cristo, você crê que Ele já fez, que Ele morreu para perdoar os seus pecados, que ao fato de receber Jesus você é salvo. Aí o que acontece? A bênção e o favor de Deus vem sobre a sua vida. Mas você precisa ter isso como disciplina espiritual. Eu percebo as sutilezas. Eu vou encerrar aqui. Os outros 3 você vai ter que ouvir na série. Amém? Eu vou encerrar aqui, mas presta atenção. A nossa mente religiosa, ela está tão conduzida, ela está tão influenciada a viver com obediência, que aquilo que a gente fala, muitas das vezes, está contra aquilo que nós pregamos, ou aquilo que nós cremos. Essa semana eu entrei numa situação, sabe quando você entra numa briga sem de bobeira? Mas por quê? Nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra um sistema de pensamento errado. Sabe o que acontece? Olha, nós somos religiosos demais. E o religioso, ele é aquele cara que ele vive debaixo de condenação, e ele vive muitas das vezes fazendo o quê? Tentando encontrar, ele está tentando agradar a Deus, sabe? E aí, ou seja, ele quer que Deus olhe para ele e fale assim: tadinho, eu vou te abençoar porque você é tão sofredor. Depois que você começa a ler a palavra, você percebe que isso é fogo estranho. Isso é fogo estranho, não agrada a Deus. Autocomiseração, autopiedade, pensamento de inferioridade a respeito de você mesmo. Isso não é de Deus. Eu não presto, eu não valho nada, eu sou a pior pessoa. Chega para orar a Deus e fala assim: Deus, eu não tenho valor nenhum. Meu irmão, Jesus morreu na cruz por você, e você tem coragem de falar que não tem valor? Presta atenção, o que mais poderia pagar por você? Em Cristo a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo a vitória já é nossa. Mas tem gente que fica brigando para ficar na luta. Tem gente que acha bonito ficar na luta. Como é que você está? Pastor, eu estou na luta. Estou na luta. Eu estou na luta, mas não sai da luta. Deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção. O Senhor já venceu por você. Já venceu, a vitória já é sua. É a Bíblia que diz. Ele diz o quê? Ele está consumado. E aí às vezes a pessoa interpreta a gente mal, né? Irmão, está na luta? Ou não? Eu estou na vitória. Eu já estou em Cristo. Qual que é a minha posição? Eu não estou lutando para saber se eu vou vencer, não. Eu já venci. Eu já venci, porque a Bíblia fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, ou seja, eu tenho que de fato me posicionar aonde Cristo me colocou. Eu não preciso ficar debaixo das acusações do diabo. Eu não preciso ficar carregando o jugo pesado do diabo, porque Ele me libertou de todas essas coisas. Presta atenção. Tem horas que as pessoas não entendem o que a gente fala. Cristianismo, presta atenção no que eu vou dizer. Cristianismo não é mudança de comportamento. Fala para quem está do seu lado. Cristianismo não é mudança de comportamento. Sabe por quê? Comportamento a gente muda por vontade nossa, sabe? Vontade própria. E aí o que acontece? Agora eu me converti, então eu vou mudar meu comportamento. Eu mudo a minha roupa, né? Eu usava só aquelas roupas mais indecentes, não tinha, né? Está cada dia pior, né? Eu fui num casamento ontem, eu fiquei assustado. Falei assim: gente, isso aqui é um casamento, vocês vão sem noção. Mas é o Espírito, deixa eu não, o casamento não foi aqui, não, viu, gente? Pastor, não é isso que eu estou falando. Foi até fora. Mas o que mostra isso? É a realidade das pessoas.
Aí a pessoa se converte, o que ela faz? Ela muda só exteriormente. Ela muda a roupa que ela vestia. Tem que mudar a roupa? Tem mesmo. Mas presta atenção no que eu estou te falando. Mudar só a roupa não resolve. Tem outras coisinhas para mudar que é até mais importante. Muda a agenda, porque antigamente ia para farra, agora eu vou na igreja. Mas presta atenção, cristianismo não é mudança de comportamento, cristianismo é transformação de vida. A transformação é mais profunda, é de dentro para fora. E aí o que acontece? É lógico que quando eu sou transformado por dentro, o comportamento lá de fora vai mudar também. Mas qual que é o risco da religião? É eu mudar as roupas, eu mudar a agenda, mas continuar sendo mundano como era antes. Continuar vivendo a vida fazendo o quê? Mentindo, roubando, enganando. E aí a gente olha para isso tudo e fala assim: o evangelho de hoje, por que virou isso? Porque a culpa disso é quando nós não temos revelação da palavra e começamos a viver tentando fazer do nosso jeito. Lá fora tem muita gente aí lutando e batendo para ser salvo. Como que é que eu luto para ser salvo? Nós entendemos, presta atenção, nós entendemos que a obra do Senhor ela é perfeita, amém? O Senhor me salvou, Ele me salvou perfeitamente, amém? Ou seja, se Ele me salvou, a Bíblia fala que nada pode me separar do amor de Deus, que ninguém pode tirar as ovelhas da mão do meu Senhor, ninguém pode arrancar elas. Então nós cremos na segurança da salvação, que se você foi salvo, você não vai se olha, você não perde essa salvação. Mas quem vive e crê que perde a salvação, vive no inferno, porque ele acorda de manhã e pensa: eu estou salvo, aleluia, pode tomar uma bênção. Aí ele chega no primeiro problema que ele tem, o que ele fala? Perdeu a salvação. Perdi tudo, e agora? E aí a condenação vem. E aí o que acontece? Ele acha que o comportamento dele é que vai gerar a salvação dele. E não é. A salvação é mediante a fé, é crer no Senhor Jesus Cristo e receber isso de graça. E as mudanças? E as transformações? Elas vão acompanhar. O que nós precisamos compreender? A obediência não é a raiz, a obediência é a consequência. Obedecer é importante? É, mas ele não é a raiz, não é o principal, é na verdade parte do processo. Quando você faz a obediência a raiz da sua vida, sabe o que transforma isso? Lei, Antigo Testamento. Aí o que acontece? Você está vivendo fora da graça, mas quando você transforma a raiz em fé, a verdadeira fé vai resultar em obediência. Olha, quando eu creio de fato no Senhor, o Senhor começa a transformar a minha vida. E aí o que eu fazia de errado, eu não quero fazer mais. Eu não quero fazer mais. Não é porque o pastor vai ver, não, porque vai me xingar, não, é porque eu não quero desagradar a Deus, que vê todas as coisas. O que acontece quando você começa a viver pela fé? O resultado, isso vai resultar em obediência. Sem perceber, você obedece à vontade de Deus, aquilo se torna natural. Cristianismo, anota isso. Cristianismo não é mudança de comportamento, mas é mudança de vida, é uma questão de fé. Você está me entendendo? É uma questão de fé. Eu preciso crer na transformação e receber isso na minha vida, amém? Amém ou amém? Fica de pé, então nós vamos orar. As outras duas, eu vou ter que pegar isso aqui depois. Amém? Não tem jeito de pegar isso aqui hoje, né? É viver pela provisão e não pela demanda, e viver pela obra consumada e não pela obra que ainda está por ser feita. Querido, você foi salvo, amém? Você foi salvo, você foi liberto, amém? Eu queria que você de fato cresça naquilo que Deus fala a respeito. E se você olha para a sua vida, olha, você tem dificuldade, você está com dificuldade no pecado? Você está em pecado? O pecado tem sido um estilo de vida para você? Eu quero dizer que o pecado não terá domínio sobre você.
O dia que você entender a graça, o dia que você começar a viver com a graça. Se você viver só pela obediência, já sabe que não vai obedecer mesmo. Eu quero orar por você. O Ministério do Louvor pode subir aqui para nos ajudar, uma vez. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse neste momento pela sua vida. E você colocasse diante de Deus, ou seja, que você voltasse os seus olhos para áreas que você precisa de ajuda, áreas que você olha para a sua vida e fala assim: olha, eu não tenho vencido nessa área. Sabe o que eu quero que você faça neste momento? Que você creia no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz a seu respeito que foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você foi chamado para a liberdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que você precisa fazer para ser livre do pecado, da mentira, de tanta coisa? Que não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe escravidão que seja mais forte do que o poder libertador do nosso Deus. Mas você precisa crer nisso. Eu quero que você traga a sua memória agora áreas que você tem dificuldade. Sabe por quê? Porque você vai declarar em fé hoje que até hoje você foi derrotado nessa área. Você tentou obedecer e não conseguiu. Você tentou fazer e falhou. Mas olha, a partir de hoje você vai ver a provisão que vem do Senhor, que é o poder de Deus, é o Evangelho. É o Evangelho que tem o poder de transformar as nossas vidas. Você é a justiça de Deus. Você é amado pelo Senhor. E o maior interesse de Deus é que você possa desfrutar de paz, ser livre da condenação. Eu queria que você começasse, você que se lembrou dessas coisas, você começasse a orar neste momento pela sua vida, e você declarasse